irei tratar da obra O Herói Discreto. É o 6º livro de Mário Vargas Llosa que eu comento. Nela, o autor retoma a realidade da sua terra natal, o Peru, para nos oferecer novamente uma trama surpreendente. Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do blog Maná das Palavras. O romance O Herói Discreto tem ares bastante atuais, pois se passa nos nossos dias. O seu enredo assemelha-se muito a um thriller policial ou mesmo a um filme de ação. O personagem principal chama-se Felício Ianaqué. Ele é um empresário, proprietário de uma empresa de transportes na cidade de Piura. Ele é um homem de pequenas dimensões, pacato, de caráter sólido, casado, com 2 filhos e tem uma amante, a exuberante Mabel. No entanto, a sua vida irá transformar-se após receber algumas mensagens com tentativas de extorsão, cuja assinatura é somente um desenho de uma aranha. Outro personagem que divide a trama com Felício Ianaqué chama-se Rigoberto. Ele é um sexagenário, administrador de alto escalão de uma agência de seguros em Lima, que está prestes a se aposentar. No decorrer da narrativa, a vida desses 2 personagens irá se cruzar. Aliás, ambos possuem algumas coisas em comum: o gosto pela música e também atravessam momentos complicados por questões familiares complexas e conflituosas, sobretudo na relação com seus filhos. Talvez seja porque eu esteja lendo todos esses livros do Mário Vargas Llosa em sequência, mas eu fiquei com a impressão de que o autor utiliza-se da trajetória desses 2 personagens não só para rever velhos temas, mas também para reforçar algumas opiniões expressas no livro anterior, A Civilização do Espetáculo. Alguns dos temas destes ensaios emergem novamente nesta narrativa, sobretudo a ênfase ao domínio cultural, a importância da religião e a crítica ao jornalismo sensacionalista dos nossos tempos. Tudo isto transparece dos ensaios para a ficção, dando a sensação de um déjà vu literário. Esses elementos culturais e religiosos emergem da ação e das atitudes desses personagens, como por exemplo, nas reflexões agnósticas e de alto refinamento cultural de Rigoberto, ou mesmo em Felício Ianaqué, através da sua crença numa vidente e da sua admiração pela cantora peruana de música crioula Cecília Barraza. Além disso, como é habitual no escritor, ele procura traçar um belo quadro do panorama cultural peruano, utilizando inúmeras expressões locais, tal como siete leches, cujo significado é uma pessoa de nascimento duvidoso ou bastardo. Também menciona muitos pratos típicos da culinária peruana. Por exemplo, o seco de chabelo, que é tradicional na cidade de Piura. É um prato à base de banana verde assada e carne seca. Todas estas informações enriquecem o texto, emprestam veracidade ao romance e acabam por levar o leitor a mergulhar nas suas páginas, ao aguçar todos os nossos sentidos, desde o paladar, a audição e a visão. Faço uma última observação acerca desta obra e que considero importante. Geralmente, o escritor Mário Vargas Llosa utiliza epígrafes antes de começar os seus livros. E neste caso específico, ele cita uma frase do escritor argentino Jorge Luis Borges, que diz o seguinte, abre aspas, o nosso belo dever é imaginar que há um labirinto e um fio. O emprego desse tipo de recurso serve para resumir e introduzir a obra, e como ponto de partida para exprimir o pensamento do autor durante a narrativa. É curioso que num determinado momento de tensão e desespero, o próprio personagem Rigoberto compara sua vida a um labirinto, cheia de percalços e reviravoltas, e do qual não é possível encontrar uma saída. Na minha opinião, esta é uma das chaves para ampliar a compreensão acerca deste romance.
e também para compreender o próprio universo deste escritor peruano, pois se a vida assemelha-se a um labirinto, é necessário descobrir o fio que o conduz ao seu final. Eu sou suspeito para falar, como vocês sabem, mas considero que, mais uma vez, o Mário Vargas Llosa nos presenteia com uma trama sensacional, repleta de desafios para os personagens. E muitas dessas situações são semelhantes às vividas por cada um de nós diariamente. Portanto, superar as dificuldades não é uma tarefa somente para Rigoberto ou Feliz Tianaqué. Na realidade, constitui-se na maioria das ocasiões numa tarefa árdua e inerente à própria condição humana. Porém, quando ultrapassamos as adversidades, sentimos toda a nossa força e a nossa capacidade. E assim, ficamos com um sentimento, nem que seja por alguns instantes, de que podemos ser o herói discreto de nossas vidas. Espero que tenham gostado. E também convido vocês a visitarem o nosso blog e ler o texto que eu escrevi sobre essa obra. No nosso próximo vídeo, eu irei falar do livro Os Contos da Peste, publicado no ano de 2016. É a obra mais recente que eu possuo do Mário Vargas Llosa. E com ela eu encerro esta saga literária a qual eu me propus sobre esse escritor peruano. Não esqueçam de dar um like no vídeo, deixem seus comentários e subscrevam o nosso canal. Adeus!